E aí pessoal, beleza? Vamos começar a nossa primeira aula aqui em vídeo. E essa primeira aula é destinada ao pessoal do segundo ano do ensino médio. É uma aula de revisão de Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas, tá certo? Então, como a gente vai trabalhar com funções periódicas e as funções periódicas estão diretamente atreladas às razões trigonométricas, eu preciso fazer uma revisão com vocês, tá? Para ver o que vocês se lembram. E não tem como falar de razão trigonométrica sem falar no Teorema de Pitágoras, tá? Se vocês não aprenderam lá na oitava série, né, que agora a gente chama de nono ano, vocês devem ter aprendido, devem ter ouvido falar sobre Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. Se viram e não lembram, a gente vai relembrar. Se não viram, tentem aprender agora, tá? Além dessa aula que eu vou dar aqui agora, lá no site, lá nas videoaulas, tem videoaulas complementares do assunto. Então vocês entrem lá, vejam lá, assistam também para poder dar uma força aí para a resolução das atividades, tudo bem? Vamos começar pelo Teorema de Pitágoras. O que é um teorema? O que fala o Teorema de Pitágoras? É um teorema válido para todo triângulo retângulo. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Triângulo retângulo. É todo triângulo aí, ó, que tem 3 lados. Opa, vamos voltar. E que tem um ângulo de 90 graus. Onde está esse ângulo de 90 graus? Olha aí, ó, no ponto C. Tá vendo que tem um quadradinho com um pontinho no meio? Esse é o ângulo de 90 graus, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para a lousa. Então vamos lá. O que Pitágoras percebeu? Diz a história que Pitágoras, ou um de seus discípulos, foi até o Egito Antigo. E lá eles viram uma inscrição. Deixa eu acender a luz aqui, que aí fica melhor e aí eu não faço sombra. Ele viu uma inscrição de um triângulo retângulo inscrito numa pirâmide. Só que essa pirâmide ela tinha medidas estipuladas. As medidas eram 3, 4 e 5. E na verdade a figura era mais ou menos essa daqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Foi mais ou menos isso que Pitágoras, ou um de seus discípulos, ninguém sabe dizer ao certo, viu. O que eles perceberam? Que fazendo quadrados a partir dos lados dos lados do triângulo, ele obtinha algumas áreas, que nem, por exemplo, aquele lado C que vocês estão vendo aí, a medida dele é 3. E aí, fazendo um quadrado a partir dele, vai com um quadrado 3 por 3, cuja área vai ser 9. Aí, esse lado B que vocês estão vendo, ele fez um quadrado, e esse quadrado ficou 4 por 4, que a medida dele era 4, então a área, que é 4 vezes 4, 16. Somando 16 com 9 do lado C lá, 16 com mais 9 vai dar 25. E vocês podem ver que esse 25 coincide com o quadrado rosa aí de cima, que tem o lado 5. Então 5 por 5, 25. Então ele reparou isso, tá certo? Mas para a gente poder entender como ele descobriu essa relação, vamos ver primeiro a nomenclatura aqui dos lados do triângulo. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, certo? Do lado oposto nós temos a hipotenusa, que a gente vai simbolizar pela letra A, e a hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo, tá legal? Os outros dois lados, que são menores que a hipotenusa, nós vamos chamar de catetos. E aí a gente chama um de B e o outro de C. Ah, obrigatoriamente esse tem que ser o B e esse o C? Não, pode ser invertido também. No triângulo egípcio, o que Pitágoras percebeu? Que esse número elevado ao quadrado é igual a esse número elevado ao quadrado mais esse elevado ao quadrado. Então vamos fazer a conta aqui, tá legal? Esse é o maior lado, que é a hipotenusa. Então ele fez lá. Era a área do quadrado, lembra? Por isso que eleva ao quadrado. 5 ao quadrado era igual ao lado de 3 ao quadrado, mais o outro lado, que é o outro cateto, de 4 ao quadrado. 5, que é a hipotenusa. Se a gente fizer um quadrado, a área vai dar 25, que é 5 vezes 5. Desse cateto, se a gente fizer um quadrado aqui, que nem estava lá na figura que eu mostrei para vocês, vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. E esse aqui, se eu fizer a medida lá 4 por 4, a área fica 16. 9 mais 16 vai dar 25, que coincide. Poxa, Pitágoras e seus discípulos viram isso e pensaram, pô, será que isso dá certo para esse triângulo ou para qualquer outra medida?
O que ele descobriu é que isso dava certo para qualquer outra medida, tá certo? Então, ele escreveu esse teorema de forma genérica. Ele disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos desse triângulo. Então, o teorema é esse aqui, ó, que está quadriculado. Esse é o conhecido teorema de Pitágoras, apesar de que ele teve origem no triângulo egípcio, tá certo? Isso aí foi só um pouquinho de história para a gente poder relembrar. Então, é isso que disse. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, tá certo? Esse teorema não muda, ele é imutável. Por que que ele é interessante? Porque se eu tiver duas medidas, por exemplo, se eu tenho a medida do cateto B e a medida do cateto C, eu consigo calcular o valor da hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto B, eu consigo calcular a medida C. Então, num triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus, lembrando que só vale para os triângulos retângulos que tem um ângulo de 90 graus, tá certo? O que que é interessante? Interessante é que eu não preciso ter as três medidas. Se eu tiver duas, eu consigo calcular a terceira, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. Ó, eu tenho um exemplo aqui. Esse aqui. Vou compartilhar aí com vocês. Opa! Olha aí. Nós temos um prédio de altura H, tá certo? E tem um cabo de aço que vai da ponta dele até o chão, tá legal? Certo. Esse cabo tem 30 metros de comprimento. E ele está a 18 metros da base do prédio. A pergunta é: qual é a altura do prédio? Tá legal? Então, ó, esquematizei aqui na lousa. Aqui é a altura do prédio, aqui é o chão, a distância que o cabo de aço está ligado, até o topo, o cabo de aço, 30 metros. Será que é possível calcular? Sim, pelo teorema de Pitágoras é. Vamos lembrar o teorema? Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então a gente tem que saber quem é quem. O A é a hipotenusa. Onde está a minha hipotenusa? Para eu descobrir onde está a hipotenusa, eu olho para o meu ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. A hipotenusa sempre fica do lado contrário. Então, ó, eu digo que geralmente aqui, ó, esse quadradinho, essa parte, ó, vira uma flechinha, ó, que aponta para a hipotenusa. Então, ó, ela apontou para a hipotenusa. Olha aqui a hipotenusa, ó. Esse é meu A. Então quer dizer que os outros dois lados, esse e esse, são os catetos. Então eu posso chamar esse de B, tudo bem? E esse aqui de C. Tudo bem até agora? Então o que que eu vou fazer? Vou pegar e vou substituir esses valores ali no teorema. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é 30, então eu coloco 30. 30 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o teorema diz que tem que ser o quadrado da hipotenusa igual B ao quadrado, que é um dos catetos. Eu chamei esse de B. Podia ter chamado esse? Podia. Ia alterar alguma coisa? Não, não ia alterar nada. O único que eu não posso confundir é a hipotenusa. Agora o B e o C, tanto faz. O A não. O A, que é a hipotenusa, ele está fixo. Ele sempre está do lado contrário do ângulo de 90 graus. Agora os dois catetos eu posso trocar. Aqui no teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá. O cateto que eu chamei de B é a altura do prédio que eu quero descobrir. Então vou substituir pela letra da altura, que é H. Mais o outro cateto, que mede 18 ao quadrado. Agora eu vou resolver as potências que dá para resolver. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Permanece o H quadrado. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, 324. Vou isolar o H. Eu quero achar o valor do H. Então, aquela regrinha prática, né, que a gente aprendeu lá, né, que tá positivo, passa para o outro lado, negativo. Na verdade, o que a gente faz é o equilíbrio da balança, né? Uma equação, ela é uma igualdade. Tudo que você faz de um lado, tem que fazer do outro. E lá permaneceu o H quadrado. Aí eu faço 900 menos 324,
dá 576. Sobrou esse h quadrado. Eu não quero saber a altura ao quadrado, eu quero saber só a altura. Como é que eu faço para eliminar esse quadrado aqui, ó? Para eliminar esse quadrado, eu tenho que utilizar uma raiz quadrada, que é o que vai cancelar. Só que é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Então, também tem que colocar uma raiz quadrada no 576. Certo? Aqui vai cancelar. Esse vai cancelar com esse. Tá certo? E vai sobrar só o h. Eu vou puxar um pouquinho mais para cá, tá, gente? Porque senão vai dar o reflexo aí da lâmpada na lousa. E a raiz quadrada de 576 é 26, porque 26 vezes 26 dá 576. Então, descobri a altura do prédio. A altura do prédio é de 26 metros. Certo? Então, na aplicação do Teorema de Pitágoras, você sempre vai ter dois valores e onde você vai ter que descobrir o terceiro. Esse valor desconhecido pode aparecer aqui, pode aparecer aqui, pode aparecer em qualquer lugar. Tá legal? O método de resolução é basicamente esse. Tá? Vamos ver outro exemplo? Vamos pegar um aqui. Vamos supor o seguinte, que Andrezinho tá na casa dele aqui no ponto A e ele quer chegar na escola, que é o ponto C. Tudo bem? Só que para ele ir da casa até a escola, ele não pode ir direto, ele tem que passar pela padaria aqui, que eu vou falar que é o ponto B. Tá? A distância da casa de André até a padaria é de 60 metros. 60 não, perdão. 80 metros. E da padaria até a escola é 60 metros. Se André pudesse ir direto em linha reta da casa dele até a padaria, quanto ele andaria? Em vez dele andar 80 e 60, se ele pudesse ir direto, quanto é que ele ia andar? Então, olha só, de novo nós temos um triângulo retângulo aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Lembra que o ângulo de 90 graus, ele aponta para mim onde está a hipotenusa. A hipotenusa está do lado contrário. Então, essa é a hipotenusa. Então, a hipotenusa que eu vou chamar de A está aqui. E os outros eu posso chamar de B e C, tá? B e C. Então, na verdade, eu quero descobrir o valor da hipotenusa, que seria a distância da casa do Andrezinho até a escola. Tudo bem? Então, vamos lá escrever o teorema. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, vamos substituir. A é o que eu quero descobrir. Então, x ao quadrado. B é a distância da padaria até a escola, 60 metros ao quadrado. E C é a distância da casa do Andrezinho até a padaria, 80 metros. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que dá 3.600. 80 ao quadrado é 80 vezes 80, que dá 6.400. 3.600 mais 6.400, 10.000. Mas eu não quero saber a distância da casa do André até a escola em linha reta ao quadrado. Eu quero saber só a distância da casa do André até a escola. Então eu tenho que tirar esse quadrado. Para tirar esse quadrado, eu coloco a raiz quadrada de um lado e, como é uma igualdade, coloco a raiz quadrada do outro. Tudo bem? Cancelou a raiz com a potência, só sobra x. Raiz quadrada de 10.000 é 100.
100 metros. Quer dizer que a distância da casa do André até a escola em linha reta é de 100 metros. Tudo bem? Então, a gente tem aí a demonstração do Teorema de Pitágoras. Lembraram? Ótimo. Lembrando que também tem vídeo aula complementar no nosso site lá, dá uma olhadinha, se ficou com dúvida, volta lá ele está explicando bem mais minucioso, tá certo? E aí vocês vêm lá. Agora vamos supor, e se eu não tiver duas medidas para poder descobrir a terceira? Se eu tiver apenas uma medida e de repente eu dou uma medida de um ângulo, porque o triângulo ele tem 3 ângulos, certo? Então vou simbolizar aqui, ó. Triângulo retângulo. Aqui está a hipotenusa. Aqui está um cateto. E aqui está outro cateto, certo? O ângulo, o triângulo, ele, além do ângulo de 90 graus, ele tem 2 outros ângulos. Esse aqui é um, que eu vou chamar de alfa, que é uma letra grega. E o outro eu vou chamar de beta. Vamos supor que agora, num exemplo, eu tenho só uma medida, ou a hipotenusa, ou um cateto, ou esse cateto. Uma só. E eu quero descobrir outra medida, mas me falta outra. Não vai dar para usar o Teorema de Pitágoras. Mas se ele me der um valor de um ângulo, eu consigo aplicar uma relação que é chamada de razão trigonométrica, tá certo? A razão trigonométrica, ela vem do quê? Vem do Teorema de Pitágoras, dessa dificuldade quando eu só tenho uma medida do lado, só uma. Quero descobrir uma outra medida, mas para me auxiliar eu tenho um dos 2 ângulos aqui. O que acontece? O triângulo é uma forma geométrica mais resistente que existe, tá certo? Ela não se deforma. Por exemplo, se você pegar um quadrado, tá? Opa! Se você pegar um quadrado, assim, ó. Aí eu pego nessa ponta e nessa ponta. Se eu esticar ele, ele vai deformar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Imagina que eu fiz um quadrado de palito de sorvete. Aqui é um palito, 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 palito. Coloquei 2 taxinhas aqui. Aí eu puxei ele assim, ó. Ele vai esticar. Se eu fizer isso com um triângulo, ele não vai deformar. Se eu pôr aqui, ó, eu vou puxar o mesmo palito. Então não vai acontecer nada. Aqui também, ó. Se eu puxar aqui, o mesmo palito. Se eu puxar aqui é o mesmo palito. Ou seja, se eu aumentar esse triângulo, ele vai aumentar sempre na mesma proporção. E isso vai possibilitar que a medida dos ângulos internos não se altere. E que os lados aumentem na mesma proporção, estabelecendo a mesma razão. Por exemplo, olha só. Se eu pegar um triângulo retângulo, com as medidas lá dos egípcios, 3, 4 e 5. Esse triângulo ele é equivalente a um triângulo maior, que mede, por exemplo, 6, 8 e 10. Eu posso afirmar para vocês com certeza que como ele, ó, tá vendo que dobrou? Ó, daqui ó, dobrou, dobrou e dobrou. As 3 medidas dobraram. Mas os ângulos, aqui ó, esse ângulo é a mesma medida que essa. E esse ângulo é a mesma medida que esse. Ou seja, a relação entre os lados do triângulo é permanente. Por exemplo, se eu relacionar esse lado com esse, por exemplo, 3 sobre 5, isso dá 0,6. Se eu pegar nesse ângulo aqui, ó, 6 e relacionar com 10, fazer a divisão, também vai dar 0,6. Isso significa que, como essas relações são iguais, são permanentes, significa que esses ângulos são congruentes. Então, se aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? Eu sei mais ou menos de cabeça. Aqui mede aproximadamente 37 graus. Nesse daqui, aqui também vai medir 37 graus. Tá certo? Tudo bem? Isso permitiu algumas relações entre os lados do triângulo, que são as relações trigonométricas. Ao todo são 6, mas a gente só estuda 3, que é o seno, que é simbolizado assim, seno do ângulo alfa, por exemplo, o cosseno, que é simbolizado assim, e a tangente, que é simbolizada assim, tá? Então vamos supor que eu estou falando do ângulo alfa, esquece o beta.
por enquanto. Se a gente for, quando a gente for ver o ângulo beta, a gente vai colocar a situação. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Opa, peraí, professor. Até agora o senhor só falou de hipotenusa e de cateto. O senhor não falou nada de oposto e nada de adjacente. O que é isso? O cateto oposto e o cateto adjacente vai depender de quem? Vai depender do ângulo. Vamos supor que o ângulo alfa esteja aqui. Olha só, quem está do lado contrário dele vira o cateto oposto. E quando eu pego essa medida e divido por essa, eu tenho uma relação chamada seno. E aqui, se esse é o cateto oposto, esse aqui virou cateto adjacente. Adjacente significa ao lado. Realmente, ó, o cateto está ao lado do ângulo. Tudo bem? Agora, e se o alfa não for aqui? Se o alfa for lá em cima, onde estava o beta? Muda alguma coisa? Muda os dois catetos, porque agora esse aqui passa a ser o oposto e esse passa a ser o adjacente, tá? Gente, eu estou aqui sendo um pouco mais rápido, por quê? Porque, como eu disse, é uma revisão e vocês precisam lembrar. Se vocês não aprenderam, volta lá nas videoaulas complementares, tá certo? E dá uma olhadinha lá, assiste a aula lá, que lá tá mais detalhada. Lá ele vai explicar para vocês tudo isso daí de forma mais minuciosa, tá bom? Então, se eu tiver um dos lados e esse ângulo aqui, eu consigo descobrir o valor do seno, do cosseno e da tangente. E da onde eu vou tirar esses valores de seno, cosseno e tangente? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar a minha área de trabalho aqui com vocês. E eu vou mostrar para vocês uma tabela trigonométrica. Aqui, ó. Essa é uma tabela de razões trigonométricas. Alguém já muito esperto, né? Lógico, isso aí já faz tempo, calculou o valor de seno, cosseno e tangente para todos os ângulos, ó, do 1, aí ó, aqui ó, passa pelo 45 até o 89 graus. Então se a gente conhecer o ângulo, a gente já tem aqui nessa tabela, aqui, seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Ah, professor, onde é que eu vou arrumar essa tabela? Na internet, mas geralmente os exercícios, quando ele já dá o ângulo, ele já dá o valor de seno, cosseno e tangente. Você só tem que se preocupar em saber qual que você tem que usar. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos voltar aqui para nossa lousa. Vamos voltar aqui para nossa lousa. E aí eu vou explicar para vocês uma relação aqui, uma aplicação da relação. Então vou fazer bem aqui no cantinho, ó. Seno do ângulo alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pessoal, é interessante que essas relações vocês tenham no caderno. E esses exemplos, se vocês puderem passar para o caderno, é interessante. Então, vai assistindo o vídeo, vai pausando, aí vocês copiam para o caderno, tá legal? Assim vocês vão fazendo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um carro que vai subir uma rampa. Essa rampa, depois aqui ele fica reto, tem uma altura de 10 metros. Tudo bem? E a inclinação dessa rampa é de 30 graus. Tá legal? Então vamos lá. No meu exercício, vamos pegar a tabela. Então eu tenho lá o ângulo lá é de 30 graus. Vocês estão vendo, né? Aqui, ó, do lado da minha cabeça aqui, ó, o ângulo de 30 graus. Vamos voltar aqui, ó, compartilhar. Já vou na minha tabela e procuro, ó, seno de 30 graus, onde está com a mãozinha lá, o seno de 30 graus vale 0,5. Eu vou usar só a primeira casa depois da vírgula, tudo bem, gente?
Seno de 30 graus, 0,5. O cosseno de 30 graus, ele está apontando aí como 0,87. Eu vou arredondar a 0,8. Vou pôr. E a tangente de 30 graus, o valor é 0,57. Vou pôr 0,5. Tá bom? Vou arredondar só até... Não, aliás, vou aumentar esses arredondamentos, né? 0,87 e 0,57 na tangente. Vou usar duas casas. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Então aqui, ó, já trouxe os valores lá da tabela. A pergunta é, a rampa tem 10 metros de altura, uma inclinação de 30 graus. Qual que é o tamanho da rampa? Ou seja, qual deve ser o comprimento da rampa para que ela atinja essa altura de 10 metros? Vou chamar de x. Então vamos procurar aqui, ó, nosso triângulo, ó. Ó o nosso triângulo retângulo aqui, ó. Ângulo de 90 graus. Então esse que está do lado contrário aqui é a hipotenusa. O ângulo está aqui, não está? Então esse que está do lado contrário aqui, ó, é o cateto oposto. Então eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Eu olho lá, ó, no seno, cosseno e tangente. Qual das três razões tem cateto oposto e hipotenusa junto? É essa daqui, ó. Seno, cateto oposto e hipotenusa. Aqui usa cateto adjacente. Eu preciso do cateto adjacente? Não. Aqui tem cateto adjacente. Também não uso ela porque eu não preciso. Então eu só vou usar aquele. Então eu vou usar o seno de que ângulo? Do ângulo que ele deu no problema, de 30 graus. É igual ao cateto oposto, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é o meu x. Seno de 30 graus, eu não busquei na tabela, ó, eu busquei o seno, cosseno e o tangente. Esse eu não preciso, esse também não preciso, só preciso desse. Seno de 30 graus é 0,5, igual a 10 sobre x. Ótimo. O 0,5 não tem nada embaixo, é como se tivesse 1, utilizo a regra da proporção. Ó. Multiplico cruzando. Vou continuar aqui, tá legal? Vai ficar 0,5 vezes x igual a 10 vezes 1, que é 10. O 0,5 vai passar dividindo. 10 dividido por 0,5 vai dar 20 metros. Ou seja, para a rampa atingir uma altura de 10 metros numa inclinação de 30 graus, ela tem que ter 20 metros de comprimento. Tá certo? Então, toda vez que você vê o problema, você tem que primeiro olhar quais são os valores que você tem. Você tem o que? Cateto oposto? Vai depender do ângulo. Se o ângulo tivesse aqui, ó, esse aqui não seria mais cateto oposto, seria cateto adjacente. Então, você tem que ver o que você tem, o que você quer descobrir e onde é que está o ângulo de referência para você descobrir se é seno, cosseno e tangente. E aí, se você não for consultar a tabela, o problema provavelmente já vai dar o valor dos três para você não ter que ficar procurando lá na tabela, tá bom? Mas essa tabela também tem no livro didático de vocês do segundo ano do ensino médio. Tá legal? Então, vejam aí os exemplos, tá bom? Vejam a videoaula complementar lá, tá? Que é do canal Vestibulândia, lá o NEC, que é o professor que dá essas aulas, ele vai dar de forma mais detalhada, até porque aqui eu já falei, né? A gente está trabalhando com uma revisão, então eu não vou ficar perdendo muito tempo. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma atividade, tá? Vou mandar para a Neide essa atividade e vou disponibilizar aqui no site também, lá no menu arquivos. Então, se você assistiu o vídeo que eu fiz anteriormente explicando como é que a gente ia organizar o esquema das nossas aulas, então vai lá, dá uma olhadinha, visita o site, busca lá, e aí eu vou combinar com a Neide uma data de entrega dessa atividade, tá legal? E vai estar falando sobre essa questão aqui de teorema de Pitágoras, tá? E de razões trigonométricas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um exemplo desse aqui, tá? Vamos fechar mais um exemplo desse
das razões trigonométricas. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Isso é um gatinho, tá, gente? Em cima do telhado de uma casa. E aqui temos uma menininha que está observando o gatinho. Tá bom? Esse gatinho, ela está observando sobre um ângulo de 40 graus. Tudo bem? E a menina está a uma distância de 8 metros da casa. A pergunta é: que altura que está o gatinho? Vamos ver onde está o nosso triângulo retângulo? Olha ele aqui, ó. Ângulo reto, certo? Ó, isso aqui, se a gente estender, eu vou atropelar aqui a menina, vai formar um triângulo. Tudo bem? Aqui, ó, formou o triângulo, certo? Então ela está observando o gatinho, está a 8 metros de distância da casa, quer saber qual é a altura do gatinho. A única informação que ele me deu foi essa daqui. Então vamos esquematizar aqui, ó. Ângulo de 40 graus, gatinho, o X, que é a altura que eu quero descobrir, ângulo de 90 graus. Ótimo. E aqui é 8 metros. Tudo bem? O que eu quero descobrir? A altura que o gatinho está lá na casa. Então eu quero descobrir isso. Isso está do lado oposto. Então esse cara aqui é o cateto oposto. Aqui é oposto ao ângulo de 90 graus. Então esse é a hipotenusa. A hipotenusa me interessa? Não. Porque o que me interessa é o cateto oposto. E o que ele me deu? Esse outro cateto que está do lado aqui, ó, que é o cateto adjacente. Então eu tenho cateto adjacente e cateto oposto. Olha lá, nas três, aqui. Qual que usa cateto oposto e cateto adjacente? Qual desses três usa? Vamos lá. Tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo esgotado. Se você escolheu tangente, você acertou. Olha lá. Usa cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo. Aí você vai falar, mas usa cateto adjacente. Mas aqui é a hipotenusa. Ó. A hipotenusa apareceu aqui. Então esses dois aqui, ó, eu descarto. Então eu vou utilizar a tangente. Aí eu vou lá, tangente do ângulo. Que ângulo é esse? Tangente de 40 graus. É igual cateto oposto primeiro, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Onde eu vou achar essa tangente de 40 graus? Bom, como ele não deu aqui, vamos lá procurar na tabela. Compartilhar aqui com vocês. 40 graus, está aqui embaixo. Ó, seno, cosseno, tangente. Vou usar 0,80, ó, é 8391 a tangente, ó. Tangente de 40 é 0,8391. Vamos arredondar para 0,84? Então vou utilizar aqui, vamos voltar para a lousa. Olha lá. Tangente de 40 eu arredondei para 0,84, ok? Então vamos lá. Então no lugar da tangente de 40 eu vou colocar 0,84, é igual a x sobre 8. Mesmo esquema que eu fiz lá, 0,84 não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. E aí eu utilizo a proporção. Aí aqui vai ficar, ó, 1 vezes x, que é x, e 0,84 vezes 8. Vou pôr a resposta aqui, ó. É só fazer agora. Vou fazer aqui, ó, 8 vezes 0,84. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 8, 64, com mais 3, 67, vai 6. 6, duas casas.
Olha lá, o gatinho está a 6,72 metros de altura. Então, 6 metros e 72 centímetros. Então, vocês viram? É uma questão de você explorar o que o problema te dá, tá? Esquematizar aqui numa figura e utilizar a razão de acordo com o que ele te deu. Aqui ele me deu cateto adjacente e pediu cateto oposto. Então, opa, cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Tá legal? Então, pessoal, eu vou deixar com a Neide aí uma atividade com 5 exercícios, tá legal? Eu não sei quando vocês vão ter professor, e mesmo que vocês arrumem professor, se vocês quiserem continuar assistindo as minhas aulas e fazendo as atividades, beleza, eu vou corrigir, vou mandar para a Neide de volta. E aí a gente vai se conversando pelo fórum, tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida me procura lá no fórum, manda sua pergunta. Não esquece de colocar de entrar na sala certa para você me mandar a pergunta de forma correta. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até uma próxima. E não deixem de assistir todas as aulas, tá legal? Falou, um abraço.